Oi, gente, tudo bem? Feliz 2026. Estou aqui de plantão, mas a gente tem que dar seguimento à nossa programação de leitura anual da Bíblia. Hoje eu vou então, dia 1º, começar com Gênesis número 1. Eu estou com a minha Bíblia aqui no plantão, em Gênesis. Essa aqui é a Almeida revisada e atualizada, que tá bem destruidinha. Ela é boa para quando a gente tá para pôr na bolsa assim e ler sozinha, porque ela já tem as anotações aqui embaixo de rodapé, que vai ajudar. Mas eu também estou com as minhas anotações aqui. Eu vou depois fazer uma interpretação para vocês, tá? Então vamos lá. Se tudo der certo, esse ano a gente lê essa Bíblia toda, são 4.000 anos de história. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Só uma introduçãozinha. Gênesis, que é a geração, o gerar, o início de tudo. E esse é o primeiro livro dos 5 do Pentateuco, que são um livro de origem dos hebreus, dos judeus, escritos por Moisés, interpretados por Moisés, mas de influência direta de Deus. Então vamos lá. A criação dos céus e da terra e de tudo o que neles há. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e as águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez, e chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e noites, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e as colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem os aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme sua espécie, e todos os répteis da terra conforme sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sejai a dominai.
sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Vamos à interpretação Raquel, Way of Life. O Gênesis, então, ele está descrevendo a geração do mundo para os hebreus. Moisés contando essa história para os hebreus, logo que saíram do Egito. Então, é uma forma meio até infantilizada de explicar as coisas, né? Muito sucinta, muito simplória, mas é para um povo que era muito inculto, pouco estudado. E o mais interessante de tudo isso é pela voz de Deus, pelo comando, tudo se fez. Ou seja, essa voz é poderosa. Ele praticamente não precisou colocar a mão em nada, só dar a ordem para as coisas se fazerem. Mas tem um momento que a gente vai descrever que ele põe a mão. E é para fazer o ser humano. No capítulo 2 vamos descobrir isso. No princípio, então, nada se havia. Deus criou tudo e só ele havia. A terra, o planeta, era só um monte de aglomerado de coisa, de nada, um oco com água. E ele pairava sobre a água. Então, dá a entender que é o vento, é o espírito, que até na tradução original do hebraico, e o espírito de Deus pairava sobre a terra, fala como um vento, que é o que o espírito traduz, um vento, uma presença. Primeiro ato, então, primeiro dia, separar luz e trevas. Por que eu acho que esse foi o primeiro ato? Porque não se mistura. O que é bom é luz, o que é ruim é trevas. Luz vem do divino, trevas vem do que não é do divino. E antes a terra era um monte aglomerado e água vazia e trevas. Chega a Deus, agora vai ter luz. E a gente aí tem sempre essa opção, ir para a luz ou ir para as trevas. A Trindade também se mostra presente em vários momentos, principalmente nesse primeiro capítulo, quando ele usa a terceira pessoa, nós, que fala do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, em Gênesis 1, 26. Ele está conversando, é como se estivesse falando nós, estávamos lá, nós estávamos fazendo, Jesus estava lá, Espírito Santo estava lá, e o próprio Deus estava lá, e todos eram um só, eram a Trindade. Primeiro dia, luz e trevas. O segundo, o firmamento, é o céu. Aí ele separa o céu com camadas. Existe as águas que ficam abaixo do céu. O céu divino, tá? Tem o céu divino e o céu físico que a gente vê. Então, águas abaixo do firmamento e águas acima do firmamento. Deus afirma que, então, acima do céu tem água. E foi ele que colocou essa água lá, ele que separou lá. E ele faz o nosso céu, que é o que a gente vê. Então, pode ver também que eles também usam o plural aqui, céus no plural. E não é só esse céu que a gente vê, também as outras galáxias foram feitas nesse momento, no segundo dia. Terceiro dia, águas abaixo do firmamento, são as águas que a gente vai administrar aqui, vai ter as águas visíveis para nós. Ele separou águas que vão ser os oceanos, os mares, e águas que não vão aparecer, que vão deixar a terra seca, que são os continentes. Separou. Nesse terceiro dia também ele coloca toda a vegetação nos continentes, na terra seca. Então todas as ervas, plantas, vegetais, está tudo no terceiro dia. E ele não abençoa essa vegetação, mas a seguir a gente vai ver que ele abençoa os animais quando os cria e abençoa o homem quando o cria. E dá uma ordem, multipliquem-se.
Vamos ao quarto dia. No céu fez-se as estrelas e 2 principais astros, um para reinar no dia e um para reinar à noite, porque Deus queria que tivéssemos orientações para dia e noite, estações, anos, meses. E esses astros principais, que reinam no dia e reinam na noite, que é a lua e o sol, eles influenciam na vegetação, nas plantações, influenciam nos animais, nas estações nas épocas de acasalamento, nas épocas de procriação deles, influenciam sobre nossas vidas, até ciclo menstrual da mulher, gestações, tudo por ciclos lunares. E do mar, as marés, tanto que influenciam. Então Deus deixou claro que esses 2 astros principais não eram para ser adorados, mas eram para ser guias para os seres humanos, posteriormente. O quinto dia fez todos os animais, marinhos, aves, terrestres, abençoou-os e mandou multiplicar. E ele gostou muito, sempre pontuando e que isso era bom, que isso era bom, que isso era muito bom. Sexto dia, fez o homem sua imagem e semelhança. Isso é muito forte, gente. Fazer o próprio Deus quis, eu já tinha feito todas as espécies de animais possíveis. Não, eu quero fazer um que seja eu refletido. Homem, ser minha imagem e semelhança. Então isso é muito forte, é uma honra muito grande ser a imagem e semelhança do Criador. Para cuidar de tudo, então esse homem foi feito. Toda a criação ficou sob o comando, sobre a liderança, a administração do homem. Para cuidar dos animais, cuidar da vegetação, toda a criação, Deus entrega, cuida, administra, que ele fala aqui nessa tradução como ficou sob o domínio, né? Toda a natureza. E deu a ordem, sejam fecundos. Foi uma ordem, não foi um pedido, não foi uma sugestão, né? Então é para multiplicarmos mesmo. Deus quer e manda que nós nos multipliquemos. Também Deus abençoa o homem. E isso acontece com os animais, mas não ocorre com o resto da criação. Ele não vai lá e abençoa a planta, não vai lá e abençoa o mar. Ele abençoa nós, a nossa vida. A vida das mulheres, a vida dos homens e a vida dos animais. Outra ordem da alimentação. Olha que engraçado. Logo no primeiro capítulo da Bíblia, Deus dá ordem de como que é para ser feita a nossa alimentação. Ele dá prioridade para que nossa alimentação seja vegetariana, né? Primeiro ele fala que se alimentem das ervas, de todas as frutas, de todas as árvores. A prioridade, a alimentação primária seria a vegetal. Para evitar matar um animal que também é uma criação dele, é um animal que ele criou, que abençoou. Ele não quer que você mate para se alimentar dele. Então, por isso que ele criou a vegetação e sugeriu que primeiramente a gente coma da vegetação. E, para finalizar, a criação de fato foi em 7 dias, tá? Literais, não são cada dia 1 milhão de anos, não, 7 dias literais. Mas como que a gente vai provar isso? Deus diz, tarde e manhã fez-se um dia. Ou seja, ele está mostrando que aquele astro que ele criou para governar um dia, na hora que ele se põe no pôr do sol, ao outro pôr do sol, está se caracterizando um dia. E ele vai descrevendo muito bem descrito um dia que eu fiz isso, um dia que eu fiz isso. Então, os 7 dias, sendo o 7º do descanso, 6 dias são literais da criação, tá bom? E tanto que usamos até hoje, no nosso dia. Mas depois o calendário romano foi trocado, o horário de relógio não é mais contado a partir do pôr do sol. Mas em algumas culturas e algumas religiões, como a adventista, o judeu ainda cultiva esse horário de pôr do sol a outro pôr do sol, tá bom? Um beijo, fica com Deus.